As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de IPI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. É que quando a gente coloca, a gente não se vê, né? Pois é. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar também pelo meu celular, porque aí eu fico pelo menos vendo todo mundo, tá? Tudo bem, sem o menor problema. Enquanto a gente vai resolvendo essa questão da apresentação, eu vou aqui apresentando rapidamente o currículo da Diana, Tá porque a bom. Diana vai ser a primeira a falar, né? A Diana, ela tem um currículo bem extenso, eu vou dar aqui uma resumidinha, né? A Diana atua como consultora para propriedade intelectual, bioeconomia e biodiversidade. Ela tem um background que é bastante técnico, né? Ela é doutora em biologia molecular pela Universidade de Manchester, no Reino Unido. Ela é mestre também em biologia molecular pela Universidade Federal de Pernambuco, onde ela também teve seu grau de bacharel. Ela atua há bastante tempo no ecossistema de inovação, tendo já ocupado posições, por exemplo, na CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e atuado como consultora em projetos com a OMP, com a Unesco, também antes de atuar na CNI especificamente, ela atuou no IEL, também está dentro do sistema da Confederação Nacional da Indústria. Ela atuou também em escritórios, e ela tem uma consultoria independente bastante tempo, em que ela provê não só treinamento, mas também ela atua em projetos ligados à biodiversidade, inovação e propriedade intelectual. E ela vem contar hoje um pouquinho a experiência que ela teve com um dos projetos em que ela atuou, e que envolve essa questão dos jovens designers. Diana, se você quiser começar a apresentar, espaço é seu.
Ok. Obrigada, Aline. Uma grande satisfação estar no ambiente que eu participo há tanto tempo, né, e que a gente vê o crescimento do tema dentro do Brasil, assim, a olhos vistos, né. Então é uma satisfação muito grande a gente poder contribuir com um trabalho tão interessante, tão amplo que a BPI está fazendo, junto com essa parceria com a UNP, e a gente vê o engajamento, porque tudo da transformação se passa pelo trabalho da educação, né. E aqui a gente está tendo essa experiência nesse trabalho super diverso, com temas tão interessantes do curso de verão da OMP, em parceria com a BPI. Então fico muito satisfeita, agradeço o convite de estar aqui com vocês, para a gente nesse momento dividir, eu e Clorisval, um trabalho que realizamos o ano passado, um trabalho bastante inovador na sua forma, no seu propósito e que, tivemos resultados bastante significativos e de impacto, o que torna o projeto que, vamos compartilhar, que foi um projeto piloto, um projeto, vamos dizer, endossado por todas as instituições participantes, por ter sido realmente um caminho que foi traçado, que nos levou a um sucesso muito grande e que então merece ser replicado, aqui no nosso país com o tema da propriedade intelectual. Então eu Diana, vou desculpa te interromper, é que não está no modo apresentação, está aparecendo bem pequenininho para gente. para mim está no modo apresentação aqui, deixa eu voltar, espera aí. Aqui para mim ele vê agora, eu desliguei e liguei de novo o modo apresentação. Para mim ele aparece como modo apresentação. Não, não tá, tá bem pequenininho. Se puder, parar de compartilhar, depois de compartilhar de novo, já com o modo apresentação, muitas Espera aí, então vezes. espera aí, deixa eu então stop. É bem interessante, porque você diz o quê? Porque eu primeiro tenho que fazer o share screen, né, e eu vou para a window, aonde está share, e aí sim eu mudo. Agora ele não tá, Continua. é interessante, Não tá, não porque tá. para mim ele tá, para o meu computador ele tá em modo tanto é que eu não vejo vocês. Deixa eu ver se eu Então, consigo dar um zoom aqui. Espera aí. é, Você tem pelo a menos apresentação aí, não tem, tenho, Aline? Então tenho. eu desligo e você tenta por aí? Pode ser? Posso fazer isso. Só um Combinado. instantinho. Então, deixa eu pausar aqui e você abre por aí. Eu tenho só que pegar aqui a apresentação. Um instantinho. Tá, Aí eu vou compartilhar por aqui. Só um instante. tá. Que aí eu vou pedindo, você passa, tá? Claro. Vocês estão conseguindo ver? Vocês veem? Eu Sim, consigo, Aline, sim, agora eu estou sim. conseguindo. Tá ótimo. Então eu vou só passando, então, conforme for Ok. solicitada. Tá joia. Então já passa aí aí. Então a gente, volta lá, Aline, só para a gente contextualizar para todo mundo o trabalho. Então, como está no programa, né, nós vamos conversar com vocês, eu e Clorisval, e a gente dividiu a apresentação da forma onde eu vou enfocar como é que a gente desenhou o curso de propriedade intelectual e Clorisval vai focar na parte do desenvolvimento, né, do que era o objetivo do uso da ferramenta de propriedade intelectual junto com a parte de design, para que a gente tivesse o objetivo final do projeto alcançado, tá. Então, esse projeto, ele é um projeto dedicado, né, aos jovens, que estão, cursando, né, prioritariamente os participantes foram do curso de desenho industrial, mas da Universidade, Federal do Rio de Janeiro, tá.
Então eu fui a gestora do projeto e foi uma oportunidade muito grande de aprender com todos os envolvidos e que, como vocês vão ver aí, tiveram várias parcerias, né, e isso sempre enriquece a experiência. Ao próximo, Aline, por favor. O objetivo desse projeto, ele era então desenvolver as habilidades e os conhecimentos desses jovens, do designer, né, com foco na proteção e gestão da propriedade aqui, né, principalmente com foco no sistema que nós temos no Brasil, que fossem, aplicados às suas criações. Então, o trabalho de capacitação, a gente entende que foi um curso básico, obviamente, a gente tem que ter a dimensão de que esse trabalho ele visa sair, vamos dizer assim, do desconhecimento do aluno sobre a matéria e levar ele a um nível ainda inicial, mas que ele descortine a propriedade intelectual e o uso desse sistema para dentro da sua atividade. Ainda eles são estudantes, mas que eles possam vislumbrar usar essa ferramenta dentro da sua atividade profissional. Então esse era o objetivo, a gente plantar a sementinha aí, vamos dizer assim, do conhecimento e da importância que tem a propriedade intelectual para a sua atuação profissional na área específica, no caso do design, né. E também fazia que era acoplado ao projeto, não só o conhecimento teórico, que foi dado por meio do curso que foi desenhado junto com o INPI, mas que eles pudessem desenvolver a solução de design, que vai ser aí ilustrada, todo o processo pelo professor Clorisval, que eles pudessem entender todo esse desenvolvimento do design aplicado, no caso, o foco era nas embalagens de produtos protegidos por indicações geográficas, que também foram selecionadas como caso prático dentro do projeto. E aí Clorisval vai focar também aí na questão das indicações geográficas, que vocês vão ver como foi rico a experiência que, esses alunos tiveram no desenvolvimento desse projeto. A próxima, Aline, por favor. As entidades parceiras, para que a gente pudesse desenhar um projeto dessa natureza, né, como uma receita, vamos dizer assim, a gente precisa de uma escola de design, que no caso foi a Escola de Belas Artes da Universidade Federal, tá. Uma instituição especializada em propriedade intelectual, que no caso foi o INPI, o parceiro, e a própria OMP, obviamente, dando um suporte também, né, eu como uma pessoa que sou especializada em propriedade intelectual, coordenando o projeto como um todo. O Sebrae participou do projeto aí pelo lado das IGs, como uma instituição que tem dado um suporte muito grande, junto das associações que foram selecionadas para participar, do projeto e, obviamente, a gente precisa de uma instituição que dê o apoio financeiro para o projeto acontecer, né. Então, no caso específico desse projeto, essas instituições que estão ao lado direito foram as instituições partícipes, do projeto. Então, a Escola de Belas Artes, a Inova, dentro da universidade, que deu um apoio incrível na realização de várias atividades do projeto, além de participar de todas as atividades de gestão e acompanhamento, a universidade do ponto de vista maior, o Sebrae, o INPI, a UNP e o Parque Tecnológico, aonde a gente fez atividades do projeto dentro da área do Parque Tecnológico, inclusive o seminário de finalização também, e o JPO, né, uma entidade, japonesa que, juntamente com a OMP, teve o apoio financeiro para fazer com que esse projeto fosse viabilizado. O próximo, por favor. O público-alvo, como mencionado anteriormente, ele foi, desenhado para ser o público de graduação do curso de desenho industrial e áreas afins, tá. Então nós tivemos alunos de outros cursos, né, ligados à questão do design, como arquitetura, e outros, cursos que puderam se beneficiar do objeto finalístico do nosso projeto. Então não foi restrito, ele foi focado em desenho industrial, mas estudantes de cursos de graduação, de áreas afins também participaram. A próxima, por favor. O planejamento, né, a duração do projeto, de uma forma geral, ele teve
um time de 11 meses, né. Ele começou em termos da estruturação, as negociações das parcerias no finalzinho de outubro de 2022, e essa parte de todo o planejamento, que é, vamos dizer assim, é a cozinha do projeto, né, ela se deu com a formalização das parcerias, as indicações dos profissionais que iam cuidar da execução do projeto, então ela levou mais ou menos 4 meses, e a execução mesmo, né, do projeto, ela levou, em torno de 7 meses. Então a gente está falando de um projeto de uma duração total de 11 meses. Ao próximo, por favor. Esse projeto, que é o que eu vou centrar minha apresentação do ponto de vista da capacitação dos estudantes, ele teve o desenho para ter uma carga horária de 90 horas, tá. Sendo que o projeto, ele contou com o curso do INPI no número total de 24 horas, tá. Então esse foi, vamos dizer assim, o lastro sobre o tema que foi dado aos alunos, né, desenhado, dentro de um curso que já havia no INPI para jovens designers, na área de desenho industrial, mas com algumas particularidades, porque nós tivemos aulas, online ao vivo também, de complementação, então ele foi um curso, assim, bem alinhado ao objetivo do projeto, que era, juntar tanto uma visão geral da propriedade intelectual, como a questão do design em termos de um foco maior, e a da indicação geográfica, porque eles precisaram entender esse ambiente que eles iriam, estar associados para desenvolver as soluções. Nós adicionamos a questão da capacitação para os alunos, também alguns workshops com os especialistas, no qual nós trouxemos temas complementares para eles terem uma visão mais da prática e do uso das ferramentas de propriedade intelectual no ambiente, atual, né, de casos, que acontecem, para onde eles podem se relacionar de uma forma saindo da teoria e tendo uma noção real de como é que se usa esses instrumentos na prática. E o desenvolvimento das soluções, obviamente, porque isso foi a carga horária maior, né, desenvolvida aí sob a coordenação do professor Clorisval, que é onde então eles, com todas os entendimentos que eles tiveram durante o processo, que vai ser explicado mais adiante, para que eles pudessem entender a situação que eles estavam sendo desafiados, desenvolver as soluções, e essas soluções, que era o desejo do projeto, que elas fossem possíveis de serem protegidas pelo sistema de IPI, brasileiro, né, prioritariamente, de desenho industrial, mas não excludente, porque a gente, como vai ver adiante, tem outras soluções, também que saem da esfera do DI e passam para a patente, mas então ele fecha com um embasamento teórico e com a possibilidade de ter um tempo, dedicado à solução, na criação da solução na prática pelos estudantes. O próximo, por favor. Para que a gente pudesse, então, ter como a linha de frente, né, foi criado, a gente criou um comitê dentro do projeto, com a participação das entidades parceiras e também tivemos uma participação de uma associação ligada à parte de indicação geográfica, e que a gente junto criou os critérios dentro do comitê, né, junto como uma atividade aí que a gente precisava fazer, de como é que a gente iria selecionar esses estudantes, porque o projeto ele envolvia uma atividade prática de campo, de levar os estudantes nos locais, né, naquelas IGs que também foram selecionadas, e obviamente que isso tudo tem um custo associado, então a gente precisava criar critérios para que aqueles alunos que tivessem interesse de participar, eles pudessem ser selecionados dentro dessa mesma, entendimento do que é que seria, motivado pelo próprio aluno e qual era o interesse do projeto em termos de ter pessoas comprometidas, com compromisso, comprometimento com a execução do projeto. E aí, nesse caso, a gente vê que o primeiro critério seria estar cursando, né, pelo menos o quinto período da graduação na área de design ou área correlata,
ter um coeficiente de rendimento acadêmico, que se chama na academia de CRA, né, de no mínimo 7. Então a gente está falando de alunos que estão na média e acima, né, para participar, que eles tinham que escrever, então, a carta de intenção, dizendo da sua motivação, porque aí você vê o aluno se colocando, né, qual é a leitura que ele está falando da oportunidade, e no final ter, então, essa entrevista com o coordenador do projeto, que foi Clorisval, para que ele pudesse realmente juntar todos esses elementos e dizer: puxa, esse aqui realmente é um aluno que vai aproveitar muito e ele vai se engajar realmente nessa atividade, que a gente deseja, né. Então nós conseguimos, mediante esses critérios e essa oportunidade, selecionar 24 estudantes, tá, para participar. Então o piloto que a gente está falando aqui, ele é resultado de uma ação de 24 estudantes. A próxima, por favor. A formatação, em PI, vamos dizer assim, aqui como é que foi, estruturado, né, esse curso. Então, foi feito a liderança da capacitação foi feita pela equipe da academia do INPI, aonde eles então ofereceram para os alunos um conteúdo que foi dividido em 3 módulos. Se as pessoas daqui, acredito que já vários já tenham feito cursos na plataforma do INPI. São cursos autoinstrucionais, né, que estão lá dentro do ambiente de aprendizagem online do INPI, né. Esse curso foi feito dentro de uma turma fechada, ele foi oferecido gratuitamente, para os alunos e para o objeto do projeto, né. Então ele foi uma coisa onde a gente pôde avaliar realmente a a a o andamento, né, dos alunos dentro dos módulos, né. A carga horária, como eu tinha mencionado, foi de 24 horas de curso, com aulas pré-gravadas e expositivas, e tiveram também as últimas 4 horas do curso, foi aula online, ao vivo, né, estava sendo porque a gente quis dar a parte nova, né, das questões do manual de desenho industrial que foram incorporados no curso. As avaliações do curso também foram todas feitas online, né, e a gente era uma demanda da OMP, a gente tem uma avaliação ex ante e ex post, significando que a gente queria um D0 ali, um T0, para saber qual era o conhecimento inicial desses alunos sobre o tema. A gente teve as avaliações dos módulos, que eram as avaliações de passagem, né, e a gente então teve a avaliação ex post, quando o projeto se concluiu, para que a gente pudesse, de alguma forma, mensurar o ganho, né, de conhecimentos, de entendimento desses alunos sobre a matéria de propriedade intelectual. Então, o curso em si, né, ele teve um prazo de execução de 60 dias corridos, né, a partir do lançamento, do projeto, e de acordo com os critérios estabelecidos pelo INPI, a aprovação dos alunos no curso eram para aqueles que tinham tido uma pontuação de no mínimo 60 pontos por cada módulo, tá bom? Então, o próximo, por favor. A capacitação em PI, não é, ela foi dividida pelo INPI nesses 3 módulos. O primeiro contendo os temas iniciais sobre a introdução da propriedade intelectual, onde se deu uma visão geral sobre o que é a propriedade intelectual, sobre as divisões da propriedade intelectual, na propriedade industrial, direito autoral, a proteção sui generis, né, e então o contexto dentro do Brasil, como é que é a propriedade intelectual dentro do nosso país. Teve outro módulo dedicado às indicações geográficas, porque elas foram o ambiente do desafio para eles entenderem o que é uma indicação geográfica, o valor que é uma indicação geográfica, que isto está dentro do escopo da proteção da propriedade intelectual. Então, eles aprenderam sobre a indicação geográfica, e o outro módulo, então, dedicado ao desenho industrial, que era o ambiente deles, vamos dizer assim, como profissionais que estavam ali, profissionais a serem, né, a serem profissionais, porque eles eram estudantes, né, mas o instrumento que podia não só para o objeto do curso do projeto em si, mas deles como profissional, para eles entenderem as ferramentas que estão disponíveis para eles protegerem
o fruto da atividade criativa como profissionais dessa área. Próximo, por favor. Como eu falei, a gente fez workshops, que foram adicionados à carga horária da capacitação e que nesta oportunidade nós trabalhamos com 3 temas distintos dentro do workshop. O primeiro sendo dado por um profissional da área do design, né, aonde ele trouxe para os alunos casos reais do desenvolvimento de identidade visual, né, para embalagens, que é o objeto, do projeto, e que, só que todo o trabalho era dentro do que ele compartilhou, do ambiente real de negócio, o ambiente empresarial, com a demanda e com o que foi executado, as entregas, então eles puderam ver o arco, né, do desafio até o que foi, feito e o que foi implantado pelas empresas nessa área. E aí, no caso, eles trouxeram várias exemplos de produtos protegidos também por IG. Depois nós tivemos o segundo workshop, que esse aqui foi dado por mim, que eu sou inventora, criei um produto, e esse produto foi industrializado na Inglaterra e comercializado no mundo todo por mais de 20 anos, e então eu contei para os alunos o arco inteiro, desde você criar, né, de você transformar uma ideia numa criação, numa invenção e numa inovação. Então foi uma jornada, vamos dizer assim, do começo, desde do que está concebido no sua cabeça, até isso ir para o mercado e todas as etapas de desenvolvimento e as etapas de proteção e estratégia de comercialização de um produto protegido, no caso foi por patente e por marca, né, então foi essa a contribuição. E também nós, para trazermos um conteúdo bastante atual, eh convidamos um professor da PUC do Rio para falar sobre a questão da inteligência artificial e o impacto, desses novos, sistemas na questão do design, que já é um impacto bastante visível para os profissionais que atuam nessa área. Então foi bem interessante os alunos poderem fazer essas relações e como isso pode ter o impacto, né, disso em termos da propriedade intelectual. A próxima, por favor. Aqui é só para mostrar mais ou menos dentro do tempo de quando começou o curso, né, que a avaliação ex ante foi antes deles começarem o curso, tivemos 3 avaliações no período do curso, depois tivemos esse espaço aí, que foi a questão do desenvolvimento das soluções, que aonde não houve a avaliação em termos de propriedade intelectual, e sim outras avaliações do desenvolvimento das soluções e no final de tudo, então, nós fizemos a avaliação ex post, que ela era exatamente a mesma da ex ante, então a gente pôde comparar o ganho de conhecimento dos alunos entre a primeira e a última, né, e que foi bastante significativo. Você vê pelas notas realmente aquilo que não havia um entendimento claro no início e a capacidade que eles tiveram de absorver o conteúdo no final. Então a gente ver pelas avaliações que realmente as avaliações mostram e demonstram o ganho de conhecimento na área. Obrigada. Desculpa, o próximo, por favor. O desenvolvimento das soluções baseadas em design, que é aquela partezinha ali do espaço onde não está as avaliações destacadas na área de TI, ela foi feita baseada na metodologia do Design Thinking, que foi a metodologia escolhida pelo professor Clorisval para ser adotada nesse projeto, e que essa metodologia, ela envolve essas 4 etapas, né, da descoberta, definição e desenvolvimento e a entrega, e é uma metodologia consagrada e proposta pelo Design Council, e isto vai ser vamos dizer assim, o próximo, por favor, Aline, detalhado agora, né, para vocês terem uma visão, melhor dessa parte aí bem gostosa, que é o transformar esse conhecimento em produto, né. Então eu agradeço aí, e vamos agora ouvir Clorisval com a parte muito legal do projeto. Obrigada. A gente que agradece, Diana. Eu vou só rapidamente apresentar o professor Floresval, e vou deixar para as perguntas serem respondidas no fim, porque eu acho que
ambos podem dar sua visão. O professor Clorisval, ele é professor adjunto no curso de Comunicação Visual da Escola de Belas Artes da UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor em Design pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, na linha de pesquisa de Design, Tecnologia e Sociedade. Ele também é mestre em Design pela PUC-Rio e ele é bacharel em Desenho Industrial pela Universidade de Brasília. Dei uma resumidinha aqui no currículo, só para falar alguns highlights. Professor Clorisval, o espaço agora é seu. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Olá, Aline, muito obrigado pela apresentação. Muito obrigado também. Eu queria agradecer o convite, né? Vocês estão me ouvindo bem? Então, legal? Tá ótimo. Bom, enfim, eu vou tentar passar aqui rapidamente, né? Eu vou falar basicamente dos resultados do projeto. Acho que a Diana já apresentou a experiência, como foi, né? Então, vou tentar dar uma corrida aqui, porque estou vendo que a gente está com o tempo já adiantado, Pode né? ficar tranquilo, porque hoje, em relação a outros dias, até que a gente está relativamente ok com o tempo, pode passar um pouquinho sem problema, tá? O importante é apresentar os resultados também, porque hoje o dia é só de estudo de caso. Tá ótimo, obrigado. Então, vamos lá. Bom, como Diana já havia comentado, né, o projeto foi uma parceria da Escola de Belas Artes, né, do curso de Design, também envolvendo o Sistema Inova UFRJ, o Parque Tecnológico, a OMP, né, o Escritório Japonês de Patente da WIPO, o INPI, o SEBRAE e as associações de produtores de indicações geográficas, né? Só para quem não é do Rio, enfim, a UFRJ é uma universidade centenária, né? Daqui foi a construção do primeiro prédio da UFRJ, né? Mais de 100 anos atrás, no centro do Rio. A Escola de Belas Artes chegou a ocupar o Museu de Belas Artes, também no centro do Rio. Aqui o atual prédio, né, da UFRJ, ali perto da URCA, né, perto do Pão de Açúcar, uma bela visão, mas o nosso curso ele foi transferido para a Ilha do Fundão, nos anos 70, né, esse prédiozinho que está aqui à direita é o prédio hoje onde abriga a Escola de Belas Artes e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né, esse aqui é o nosso prédio, aqui o prédio atualmente, e nós tivemos a parceria do Parque Tecnológico, né, que é essa área que recebe parcerias, né, entre indústria e universidade na área de inovação. Aqui é a Inovateca, né, que é um ambiente de inovação onde nós apresentamos, né, os resultados do projeto, né, todo o pessoal da ONG que veio aqui, os produtores, né, vieram ver os resultados, né. Então, só como comentado, isso é um ponto interessante do projeto, né, nós caracterizamos o projeto como um projeto de extensão na universidade. Foi discutido se inseriríamos o projeto dentro de uma disciplina, optamos por fazer um projeto de extensão justamente para poder ter estudantes de outros cursos e também ter um prazo mais longo de projeto, né, que não ficaria restrito só àquela turma daquele curso, né, e naquele período. Então, a extensão, né, o interesse também que a extensão faz essa articulação do ensino com a comunidade, né, tem um propósito de transformação, de realidade social, é, impacta a formação do estudante, né, impacta a sociedade e essa composição, né? Tivemos 15 estudantes de comunicação visual, 5 estudantes de design de produto, estudantes de design de interiores, estudantes de artes visuais, de arquitetura e engenharia de produção. A gente não conseguiria formar essas equipes de inovação, né? Se tivéssemos dentro de uma disciplina somente com estudantes de comunicação visual. Então, nós trabalhamos com 5 indicações geográficas e criamos equipes multidisciplinares para acompanhar cada projeto, né? Também só reforçando a questão da aliança, né, da cooperação institucional, a WIPO, o programa IP for Young Designers, né, que é apoiado pelo Escritório de Patentes do Japão. A gente teve essa iniciativa piloto que foi feita paralelamente no Chile e no Brasil. No Brasil, não, FRJ, né, a academia do INPI, com um curso que foi, né, preparado para o nosso caso. A gente teve essa parceria muito importante do SEBRAE e do programa ALI, que são articuladores de inovação. O SEBRAE fez toda a articulação com as associações de indicação geográfica,
e apoiou muito o nosso processo de campo, né? E todo o ecossistema de inovação da UFRJ, tá? Então, bom, agora já entrando nos casos, né? Nós tivemos 5 IGs participantes, né? Nós procuramos ter uma IG de cada região do Brasil. Nós tivemos, na verdade, 2 IGs no Sudeste, uma no Nordeste, uma no Centro-Oeste e uma no Norte, no Amazonas, né? As IGs que foram selecionadas foi a IG, Indicação Geográfica, né? Da Divina Pastora, no Sergipe, que é a Renda de Agulha C, Matas de Minas, Minas Gerais, o café, Maués, no Amazonas, que foi o Guaraná, e Mara Rosa, que é o açafrão, né? O açafrão da terra, na verdade, a cúrcuma, né? E Venda Nova do Imigrante, que é o Socol, né? Que é esse produto ali da imigração italiana, né? Aqui as associações que foram atendidas, né, que participaram do projeto, né, as associações de produtores de Socol, enfim, né, todas as associações que registraram, fizeram os registros da indicação geográfica e que mantém a governança, né, da produção dos produtores. E a gente trabalhou com um conceito de inovação orientada pelo design, né, só entrar um pouco no nosso arcabouço de projeto, né. A inovação orientada para o design é a gente pensar uma inovação e um processo que não apenas atende a uma demanda do mercado, mas que cria mercados, que cria novas oportunidades de mercados, né, que ressignifica o produto, né, e a tecnologia. A gente passa por um processo de ouvir, né, que é entender os casos, entender os significados, entender os produtos, passa por um processo de interpretação que também tem muito a ver com a metodologia do design thinking, né? E depois contagiar, né? Que é retornar com novas visões, né? Do ponto de vista projetual, né? Nós trabalhamos com a abordagem de design thinking, né? Que é uma abordagem multidisciplinar, centrada no ser humano para a resolução criativa de problemas, né? Aonde a gente busca atender o que é desejável, o que a gente deseja, né? Do ponto de vista de uma solução, com o que é viável, né, tecnicamente, e também o que é viável financeiramente, né? Então, não adianta a gente só desejar uma coisa, mas ela não ser compatível com o orçamento, com o investimento e com a viabilidade técnica. Então, a gente teve essa preocupação também no projeto. Essa é uma abordagem muito utilizada do Design Thinking, né, que foi proposta pelo Design Council, como a Diana falou, que é o processo do duplo diamante, onde nós trabalhamos com 4 etapas, né, em 2 fases. Por que é duplo diamante? Porque são esse losango, né? A gente tem o primeiro diamante, que é uma etapa de entendimento do problema, né? E o segundo, que é a etapa de desenvolvimento da solução. Por que diamante? Porque a gente trabalha com essa noção do pensamento, do design, em etapas né, onde a gente passa por um processo de divergência, né, de divergir e convergir, né? Divergir é justamente entrar num processo de empatia e coletar os dados possíveis, né? É abrir a cabeça, né, para a gente poder entender o problema sem noções pré-concebidas, né? Então, aí é a etapa de pesquisa, coleta de dados, e depois a gente converge, né, para um ponto de vista, né, que aí, a partir daí, a gente também inicia o desenvolvimento do projeto, também é uma etapa de brainstorming, de abrir várias alternativas sem censurar ideias nesse momento, né? E só depois que a gente vai começar a convergir, né, para ter uma entrega final. Então, umas ferramentas que a gente utiliza nessas etapas, né, etapa de descoberta, né, onde a gente faz a investigação direta, indireta, né? Então, foi feita toda uma pesquisa documental, os estudantes estudaram as fichas de registro, as publicações, estudaram os cadernos de especificações das IGs, fizeram uma pesquisa bibliográfica, né, artigos, dissertações de mestrado sobre, né, cada IG, e também a investigação direta, né? Nós fizemos um trabalho de campo, foram feitas visitas técnicas, né, que foram apoiadas pela OMP. Nós levamos os estudantes a campo para uma observação etnográfica, para entrevistas, né, registros audiovisuais, né, e isso foi um diferencial muito grande do projeto, né, que é a gente poder levar os estudantes a campo, né, para eles entenderem a realidade dos produtores, né. Isso fez um grande impacto no projeto, um impacto nos estudantes e no processo, né, tirar o pessoal da sala e ir a campo, né.
Depois a etapa de definição, que a gente volta com a pesquisa, né, com toda aquela experiência, com aqueles insights, fotografias, registros, gravações, e a gente começa a convergir, então, né, no que seria o ponto de vista do projeto, no entendimento do problema, e algumas ferramentas que são utilizadas, né, painéis semânticos, mapeamento de stakeholders, as características do território, né, fazer o perfil do produtor, entender o processo, né, a jornada do processo de produção, né, e já uma especificação de requisitos de quais seriam os possíveis entregáveis de design, né. Aí depois já entrando no segundo diamante, aí a etapa de, desculpa, aqui seria já ali a ideação, né, mas a ideação e prototipagem, que é essa etapa de brainstorming, de definição de princípios de design, de prototipagem, de experimentação, né, de gerar várias alternativas e discutir qual a melhor alternativa, qual que, né, funciona, validar essas alternativas para entrar depois na etapa de entrega, né, que aí já é a demonstração, produzir os protótipos, apresentar os protótipos, os estudantes prepararam um pitch, né, uma demonstração para fazer a apresentação, né? E as etapas de projeto, a Jana já falou, né, foram 3 grandes etapas: a capacitação, depois o estudo de caso, que foi a visita técnica, e depois o desenvolvimento das soluções, né? E aqui agora a gente mostrar um pouco, né, o resultado, a apresentação dos casos, né? Que a gente tem o Espírito Santo, seria o Socol, né, Venda Nova do Imigrante, que é um território de imigração italiana. Os produtores de Socol, eles estão já na 5ª geração, né, de produtores. Você tem o pai, o avô, o filho, a filha, produzindo, né, o Socol. É muito interessante. A gente tem aqui algumas imagens da nossa visita, né? Aqui o Lourenção é um dos produtores de Socol. O tio Vé, que está aqui, é muito bacana. Quem está no meio é a filha do tio Vé, né? Ela que toca toda a produção. Aqui também é a filha do outro produtor. Então, é muito interessante, né, assim, essa questão geracional ali envolvida, né? Essa coisa da gente poder visitar o local, entender como que o produto é comercializado, como que ele é manipulado, como é que ele é embalado, como é que ele fica no balcão, como é que é a sacola que as pessoas levam o produto embora, né? E, então, assim, isso foi muito, muito interessante, né, da gente fazer essa visita de campo, né? Aqui já são algumas soluções. Foi produzida uma nova identidade visual para o produto, né, novos selos para embalagens. Aqui a gente tem uma embalagem para o produto com a identidade visual. A gente procurou trazer ilustrações, né, dessa questão da imigração italiana, né, várias aplicações, desde ponto de venda, aplicação em veículos, copos, né? Os produtores de indicação geográfica, junto com o Sebrae, eles visitam muitas feiras, então a gente também pensou em produzir materiais para feiras, né? Sacolas, eles trabalham com essa noção de turismo rural, né? Então, e até mesmo camisetas, né? Para crianças, que é um produto bem familiar, né? Divina Pastora, a gente tem aqui o Sergipe, a renda de agulha e lacê. Aqui algumas imagens da nossa visita, né? A renda que é produzida, né, no lacê, que é esse fio mais grosso, né? E aqui a identidade visual que foi produzida para a Divina Pastora. Foi feito todo um estudo em cima dos nós e das tramas das rendas para produzir esses grafismos, né? Foi também produzido um catálogo de produtos, que foi um pedido deles, né? E aqui alguns exemplos de embalagens, né? A embalagem sempre, nesse caso, foi produzida em diferentes tamanhos, porque eles produzem desde acessórios, bijuterias, até toalhas de mesa, enfim, roupa de cama, né? Então, aqui a gente tem as embalagens com essa aplicação, né, desses grafismos baseados na própria trama, nos próprios tipos, né, de costuras. E também foi produzido um perfil de Instagram, né, para essa associação. Maués, então a gente tem aqui a visita do Guaraná, foi a nossa visita mais impactante, 24 horas de barco. Primeiro, né, fomos para Manaus, depois 24 horas de barcos para chegar até Maués, depois mais 3 horas de voadeira para chegar na comunidade dos ribeirinhos, né, almoçamos com eles, enfim, né, participamos ali um pouco né, da produção. Aqui o pessoal no campo, né, na agroindústria,
E aqui algumas imagens que foram produzidas para o Guaraná, né? Alguns grafismos baseados no próprio Guaraná, aqui alguns exemplos de embalagens que foram propostas, enfim, tramas, né? Padrões coloridos de diferentes cores, né? Aqui também as embalagens. E no caso do Guaraná, a gente também, né, propôs o que a gente está registrando como um modelo de utilidade, que seria essa proposta de uma embalagem com uma colher, justamente para poder tomar uma dosagem controlada do Guaraná, né? O Guaraná, enfim, ele tem uma quantidade recomendada, né, para você poder consumir, né? Aqui alguns exemplos das embalagens do Guaraná. Também foi produzido um folder, um cartaz, né? Matos de Minas é o café, né? Então aqui também algumas fotos da nossa visita, né? A gente visitou vários produtores em Matos de Minas, foi uma experiência bem bacana. Aqui alguns dos grafismos que foram produzidos, né, inspirados tanto na lavoura do café, esse da direita, né, em como é feito as colunas, né, de plantação de café, e também como o café é espalhado nos terreiros de secagem, né, e aqui em algumas cores, aqui as embalagens do café, né? A gente pensou tanto em embalagens que ficam no supermercado, no saco, mas também algumas embalagens em lata, né? Porque às vezes você chega com a embalagem em saco, abre e coloca numa lata, né? Para ficar mais fácil de botar uma colherzinha ali dentro, né? Tirar o café. Então foi pensado essa noção do uso, né? Do café. Aqui também é uma outra que está caracterizada, né, como um modelo de utilidade, que seria uma cápsula, uma embalagem para colocar cápsulas, né, e a ideia que foi buscada seria trazer esse triângulo, né, que é a bandeira de Minas, né, o triângulo da bandeira de Minas, então fazer um pouco essa característica. Não poderiam faltar as canecas, né, xícaras de café, as aplicações. Essa foi uma outra abordagem também projetada, né, pensando em como que o café é espalhado no terreiro, então, enfim, diferentes opções de embalagem, sacolas, então, feiras, participação em feira, né, xícaras e canecas também. E, por fim, a última visita, né, que foi Mara Rosa, que é o açafrão, que é açafrão da terra, né, a cúrcuma. Então, assim, hoje, né, eles têm somente essa embalagem em saco, né? A gente até viu questões que essa embalagem ela é aberta, ela pega a luz, o produto ele não pode ser exposto à luminosidade, porque ele deteriora com o tempo, né? Que os estudantes fazendo as entrevistas, né? Aqui, como que é o açafrão retirado da terra, né? A identidade visual que foi proposta, é, se procurou dar um caráter de nobreza, né? No pessoal de Mara Rosa falam que ele é o ouro de Goiás, né? Por causa da cor do açafrão, né? Mas ele fica ali no mercado misturado com farinhas comuns, com arroz, ele está posicionado no mercado como um produto de baixo custo, né? Então, a gente tentou dar um pouco mais de valor para a marca, né? Então, aqui é o exemplo das embalagens, diferentes refis, também essa ideia da lata, né? Porque na hora que você vai cozinhar, você abrir o saquinho está amarrado num pregador de roupa, né? Você tem que enfiar a colher dentro do saquinho para botar o tempero na comida, não é muito legal. Então, assim, pensou, né, também criar uma lata. E o açafrão, ele também tem um uso medicinal. Você pode tomar em cápsulas, né? E tem várias propriedades medicinais do açafrão. Aqui também o óleo de açafrão extraído, né? E essa propriedade medicinal dele também foi guardada, também, enfim, sacolas, carteiras. E, bom, e como resultado de PI, né, a gente já fez 20 depósitos de desenho industrial, a gente fez 4 depósitos para cada IG, registrando os padrões gráficos e as aplicações nas embalagens. O foco dos depósitos foi todo para as embalagens. E também estamos, né, depositando 2 registros, né, de modelo de utilidade, né? E, uma vez esses registros, né, a nossa proposta é licenciar, né, todos os registros para as associações, né? Então, a gente trabalha com 5 associações, esses registros serão licenciados para as associações, enfim, como resultado do projeto, que foi apoiado, né, por várias instituições e também, né, dentro da universidade. Então, isso é um retorno que a gente está dando
para as associações, esse licenciamento, né, da propriedade intelectual. E, bom, é isso. Espero que não tenha corrido muito, mas obrigado, gente. Não, foi ótimo. Eu acho que deu para entender bem. É só pedir para, se possível, colocar no chat a arroba do Instagram, né, dos Instagrams que foram criados, né? Algumas perguntas a Diana já foi respondendo aqui no chat. Eu queria dar parabéns para ambos. A apresentação foi muito clara e é bom ver resultados, né? Não só ficar falando, é, enfim, em abstrato sobre propriedade intelectual. E tem uma pergunta aqui se esses registros, pedidos de registro já foram depositados mesmo ou já foram? Já Já, já foram? foram, já foram depositados. E se eles estão em uso efetivamente. A gente está nesse processo agora, né, de fazer o licenciamento, né, o NIT da UFRJ, né, que é o nosso Núcleo de Inovação Tecnológica, que mediou o registro, né, a gente tem o Núcleo de Inovação Tecnológica na UFRJ, que fez todo o processo de registro, né, eles coordenam toda a parte de registro de patente na UFRJ, né, então a gente na universidade a gente entende, né, que a propriedade intelectual ela é um terço da universidade, um terço da unidade acadêmica e um terço dos autores, né? Então foi registrado em nome dos estudantes mas de todo modo vai ser licenciado para as associações. Então a gente agora está nesse processo de licenciar para as associações e a gente também está querendo articular com o Sebrae uma nova fase de apoio técnico para implementação, né, das embalagens, né? Porque a gente fez toda a parte conceitual, mas quando você vai realmente para a fábrica, para imprimir, especificar o tipo de material, né? A gente fez uma pesquisa de materiais ecológicos, mas aí tem a adaptação de rótulo e o próprio acompanhamento, né, do processo. Isso a gente está negociando com o Sebrae para fazer uma nova fase de apoio técnico nesse sentido. Muito legal. Só colocando aqui para os alunos, né, como todos os temas aqui estão interligados, por que que a gente chamou o Sebrae para abrir esse curso? Para mostrar justamente esse potencial de parceria para vocês, né, de colocar a API na prática, né, não é só pedir, sair por aí registrando direitos, né, colocar, conseguir dinheiro, colocar isso no mercado. E nesse sentido, a Viviane pergunta aqui, ah, como é que será esse licenciamento, a questão do custo, né? Também para os empreendedores, que esse é um fator que com certeza ele é relevante, né? Não, sim, o licenciamento ele será cedido, né, para as associações, né? As associações não vão pagar pelo licenciamento, né? Porque isso foi um projeto incentivado, é um projeto da universidade pública, né, com a participação da OMP, do NICI, do SEBRAE. Então, o licenciamento ele não haverá custo no licenciamento. É lógico que eles vão ter custo para produzir as embalagens, né? Então, o SEBRAE ele tem um programa de apoio e a gente está justamente tentando fazer um acordo técnico com o Sebrae, né, para que a gente possa também fornecer esse serviço, né, de design, enfim, né, de especificação técnica, de acompanhamento técnico, né, para que eles também não precisem contratar um outro escritório de design para fazer isso. E a gente teve essa preocupação que eu falei lá no início, né, da viabilidade técnica, da viabilidade econômica, né? É, o nosso projeto ele foi feito desde o início, né? A gente comentou que teve um piloto no Chile, no Brasil. Nosso projeto ele sempre foi feito desde o início com essa noção de embalagens que tenham uma viabilidade orçamentária também, né? Então tentar encontrar, a gente procura trabalhar, né, como eu falei, uma pesquisa com materiais ecológicos, isso é uma preocupação muito grande, né, porque é alimento, enfim, né, não utilizar nenhum tipo de contaminante e produtos que possam, né, ter, até a gente pensou numa escala de produtos, né, vocês viram ali que tem várias embalagens, tem uma embalagem que tem um custo menor, uma embalagem que tem um custo maior, até, enfim, então esse é um planejamento estratégico que a gente poderia fazer numa segunda fase, né, de implementação dos produtos. E nesse sentido, a Lorena perguntou se houve algum processo de valoração, né, desses produtos que foram criados. E como é que foi essa valoração, se houve?
Não, assim, enfim, esse trabalho de mercado mesmo, né, a gente não teve tempo no escopo desse projeto para avaliar, né? A gente entendeu, né, que o produto ele tinha um posicionamento de mercado e que a gente poderia melhorar o posicionamento do mercado do produto, né? A gente pesquisou supermercado, entendeu um pouco ali a faixa, né, que os produtos estavam inseridos, mas a gente não fez assim um detalhamento de mercado, né, com planilha orçamentária, enfim, a gente não teve tempo no escopo do projeto, né? Enfim, foram poucos meses, enfim, né? Mas eu acho que isso é algo importante para fazer nessa fase seguinte, né? Aí a gente está, né, justamente pensar em manter uma parceria com o Sebrae para poder dar esse tipo de continuidade, né, para o projeto. A Isabela está comentando aqui que está meio cedo ainda para valorar, né? Justamente porque os produtos ainda não estão nessas embalagens. Então, tem também essa Mas questão de fator de mercado. perdão, a Lorena ela perguntou como vai funcionar a valoração. Eu acho que isso é um estudo que o Sebrae faz. O Sebrae vai acompanhar esse uso dos produtos, esse licenciamento. Quer dizer, o projeto ele já está concluído, mas os parceiros continuam atuando, né, para que isso realmente se torne, não seja só um projeto que ficou dentro de uma sala de aula, né, para que ele realmente seja utilizado e que atenda às necessidades dos produtores, né? Então, por exemplo, os produtores eles ainda estão em contato com o Clorisval e os grupos de alunos porque essa embalagem aqui não funciona muito bem, esse produto aqui não está, né, esse material aqui não tem tanto acesso, então eles ainda estão desenvolvendo tudo para que seja realmente um produto que seja bonito, que seja atraente, né, a embalagem para o produto e que atenda uma demanda de mercado, né? Então, por exemplo, o açafrão é um produto frágil, então como é que ele vai ser embalado de uma forma, né, que não machuque a raiz, né? Então tem todos esses fatores. Mas o Sebrae vai continuar acompanhando. E o INPI pelo lado do registro. Bom, obrigada aqui pelo adendo, Isabela. Se alguém tiver mais alguma pergunta, é esse o momento, tá, gente? Fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu só não sei se o Clorisval e a Diana estão vendo a caixinha de comentários aqui, o chat, mas só para colocar aqui, estão vendo, né? Que bacana isso, porque de repente, com uma fala num grupo de 70 pessoas, já surgiu aqui um movimento da Viviane com a Monique aqui para vamos divulgar esse toolkit. Então, como é importante, né, a gente fazer esse boca a boca mesmo, né, do que é o projeto e como ele funcionou e todas as possibilidades, né, também, porque, claro, esse projeto foi um piloto com a UFRJ, a gente vai reproduzir agora também para validar, só que a OMP, o JPO, a gente não pode fazer isso para todas as universidades do Brasil. E esse é um projeto que também não precisa ser necessariamente para o desenvolvimento de uma embalagem para uma indicação geográfica, ele pode ser para o desenvolvimento de um site para uma pequena e média empresa, para o desenvolvimento do negócio de um grupo de pessoas com deficiência intelectual. Então, quer dizer, ele pode ser adaptado para várias coisas, né? A ideia é justamente você usar um grupo de estudantes de design, que já existe esse material teórico já preparado, né? E fazer alguma coisa dirigida, talvez, para um produto específico, que seja do interesse de um escritório, de uma universidade, de uma comunidade e desenvolver. Parabéns, Diana, Clorisval, esse projeto, vocês sabem, né? Meu filhinho de olho claro, né? Então, obrigada, teve resultados excelentes. Gente, muito obrigada, então. Agradeço ao professor Clorisval e a Diana pela participação. A Viviane pediu aqui para depois encaminhar o número dos pedidos. Acho que eles podem encaminhar para você depois no particular, Viviane. E tanto a Diana quanto o professor Clorisval são convidados para continuar aqui para o próximo estudo de caso, que quem vai trazer é o Anderson Moraes, que já está aqui. Anderson. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco.
Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá.